Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Esse Special Relationship é um filme da HBO que é do Peter Morgan no roteiro. Esse Peter Morgan é famoso, ele é o criador da série The Crown, e este filme é o terceiro, na verdade, de uma trilogia no qual ele aborda a carreira ou as partes da carreira do Tony Blair, sempre com o mesmo ator, né, o Michael Sheen. Tem o The Deal, que é como que o Tony Blair ele conquistou o lugar para ser o candidato lá do Partido dos Trabalhadores, o Labour Party. Então, a contenda dele com o Gordon Brown, né, mostrando naquele filme e naquele roteiro do Peter Morgan que o cara era bem astuto e bem determinado e bem frio. Depois, o The Queen, né, com a Helen Mirren, que ganhou o Oscar, porque aí foi feito para cinema, dirigido pelo Stephen Frears, que como que o Tony Blair, já primeiro-ministro, ajudou a rainha Elizabeth II a sair da crise que a família real mesmo se colocou quando a princesa Diana morreu. Então, outro grande estrategista aí, provando ser o nosso Tony Blair. Neste o Special Relationship fala do relacionamento entre o Blair e o Bill Clinton, né? Bom, esse special relationship é uma expressão criada em relacionamento especial pelo primeiro-ministro britânico da década de 40, Winston Churchill, que chamou o relacionamento dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha como especial, porque eles tinham a mesma língua, os Estados Unidos foram colônia, né, da Grã-Bretanha e tal, e aí, nesse filme, inclusive, o Tony Blair explica isso para o Clinton, como se na vida real Clinton não soubesse disso, tá? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. No geral, o tema central do filme é como que o pessoal, né, e os relacionamentos pessoais vão influenciar, vão impactar no maior, no político. Então aí, no caso, não é só o relacionamento do Blair com o Clinton que entra na jogada, é o relacionamento entre o Clinton, Bill e a Hillary, e o relacionamento entre as duas esposas, a Cherie e a Hillary, tá? É todo um composto. Em um filme que durou 1h30 e tem que se haver com fornecer informações para o público. O roteiro parte do princípio de que o público talvez não lembre ou não entenda o que se passou no mundo na segunda metade dos anos 90. O escândalo sexual enorme que envolveu o Bill Clinton, né, que foi acusado de assédio pela Mônica Lewinsky e tudo mais, e também a guerra em Kosovo, né, a limpeza étnica lá que o presidente da Iugoslávia, da Sérvia, estava fazendo em Kosovo. Quando eu acho que a maioria do público desse filme saberia, mas o filme então ele enche de coisas da vida real, né, de manchetes de jornal, coisas expositivas, e aí esses relacionamentos eles acabam sendo ou muito episódicos, dessas três tipos de relacionamento que eu falei, né, entre os dois presidentes, as mulheres e a mulher com o Clinton, a Hillary com o Clinton, aparece meio episódico e um pouco corrido. E um pouco difícil de acreditar que no começo o Tony Blair, aquele Tony Blair que é por isso que eu falei da trilogia que é do mesmo roteirista, aquele Tony Blair do The Deal, aquele Tony Blair do The Queen, fosse o Tony Blair tão assim deslumbrado e ingênuo quando ele primeiro conhece o Clinton. Me pareceu, assim, para aspectos fílmicos, me pareceu até legal, mas como eu já conhecia os outros dois filmes e já sabia de como eles era o Tony Blair, né? Eu falei, enfim, porque na verdade o filme é assim, através desses episódios vai mostrar como que de um garoto subserviente ao Clinton, Bill Clinton, e como que de um adorador do Clinton, o Tony Blair dá um salto e coloca o Bill Clinton contra a parede, mostrando então que o Tony Blair é um grande estrategista. Só que aí depois o filme para quando Bush filho, assume a presidência, e aí dos Estados Unidos. Aí é um outro cenário, porque o filme fora cuidadoso
a colocar na boca do Clinton uma coisa assim, que agora o mundo está dominado pela centro-esquerda. Eles, no filme, que estão falando isso. É o Clinton que falou isso no filme. É só assistir ao filme, hein? Especialmente em inglês. Eu não sei traduzido como está. Aí eles, agora a gente está aqui. Aí o Blair ainda fala, cita até o Fernando Henrique Cardoso. Fulano, com você aqui nos Estados Unidos, eu na Inglaterra, Cardoso no Brasil, fulano. Eles, assim, parece que tem um plano, tinham um plano naquela época, nos termos do filme, de que esses governos de centro-esquerda ficariam forever, né? Direto no poder. E a gente, pelo menos, intui que as ações desses próprios caras é que fizeram com que depois a direita tomasse o poder de forma tão espetacular, né? No caso na Inglaterra, o Partido Conservador, os Tories, no caso dos Estados Unidos, lá o Partido Republicano, na figura de Bush que a gente vê aí. E aí depois o filme parece que meio que, claro, né? O filme foi feito em 2010, 2011, essa parte da história já tinha transcorrido. A gente sabe que quando Bush toma posse em 2000, o Tony Blair depois se junta com o Bush para a guerra do Afeganistão depois do atentado de 11 de setembro, né? Então, tanto é que aí depois o Tony Blair foi vilipendiado na Inglaterra, né? O tal do legado que ele tanto fala nesse filme, ele sujou bonito para algumas partes da Inglaterra. Eu me lembro do clipe lá do George Michael que apresentava o Tony Blair como se fosse um cachorrinho do George Bush. Mas nesse filme que tem na HBO, Special Relationship, acaba com a posse do Bush e os dois juntos. Até uma imagem real dos dois juntos. Mas antes, o Clinton, personagem então aí do filme, alerta, né? Cuidado que comigo você tinha um tipo de relacionamento. Agora você vai conseguir brincar uma ilhotazinha no meio da Europa vai conseguir brincar com esses caras que ganharam a eleição de forma desonesta, ilegal? O Clinton disse isso, não o Roberto está dizendo isso. O Roberto está dizendo isso porque ele viu o filme e o Bill Clinton diz isso no filme, tá? Então, ele é um roteiro que tem achados legais, né, bacanas, só que ele é um pouco episódico, as coisas vão acontecendo assim do nada, e às vezes sem, sem aprofundar muito, né, parece só uma coisa de um garoto que era fascinado por um cara mais velho, no caso do Clinton, e depois aprende a jogar. Porque ele tem que ficar dando aquele monte de informações factuais, históricas, que ele não acredita que a gente, público para esse filme, certamente lembra, né? Mas enfim, o cara também, o diretor, o roteirista também pensou no seu legado, né? Vai chegar um tempo, ele deve ter pensado, em que as plateias não saberão nada dessa história, então eu tenho que dar. Talvez um filme um pouco mais longo, talvez uma minissérie em 2 episódios, eu acho que dariam para deixar esses 3 relacionamentos, ou até mais bem urdidos, mais bem construídos. Mas nada que impeça de ver o filme, não. Ele é um bom filme. Ele só perde a chance de ser um filme espetacular ou estelar, né? Mas tem, por exemplo, quando a gente vê o Blair como plateia do Clinton, né, como adorador do Clinton. Né? Na verdade, o Clinton seduz o Blair tanto como seduziu a Monica Lewinsky. É broderagem pura, um bromance. O mundo nas mãos de um bromance. Jesus Christ. Mas tem uma hora lá, umas 2 vezes, né, em que a gente percebe no começo, quando o Clinton tá com o poder na mão, né? Não precisa do Blair, é o Blair que precisa dele. Como, por exemplo, o Clinton não fala o nome da Cherie Blair corretamente, ele fala Sherry ou Cherry. O Blair, bem discretamente, Cherie, e continua a frase. Aí tem uma hora em que o Blair apoia o Clinton publicamente, e algum repórter, você gostou? O Bill Clinton fala, não. Ele tá fazendo uma piada, né? O Peter Morgan é muito esperto para fazer um roteiro
sem saber que na psicanálise a gente sabe que piadas, xistes não existem, são sempre intencionais, ou é aí que você mostra realmente a fratura do seu inconsciente, né? Então, ele é sim, é um roteiro do Peter Morgan, só que não é o melhor do Peter Morgan, eu acho que por conta de ele ter que, entre aspas, perder, eu ia falar perder, não vou nem falar perder, dedicar muito do tempo do roteiro para dar informações factuais, né, históricas, né, da Irlanda do Norte, muita coisa. Então, em para 90 minutos, o special relationship aí fica meio que em segundo plano ou fica só na superfície, né? Tem mais coisa aí nessa história, tá? Tchau.